Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Canal que tem como único propósito a divulgação dos nossos estudos feitos a respeito da doutrina dos espíritos. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os irmãos e irmãs que têm nos prestigiado com as suas inscrições nos nossos canais de comunicação. Aproveitamos ainda uma vez mais para dizer que aqueles que não puderam, e se o puderem, não deixem de se inscrever e colaborar, apenas se inscrevendo nos nossos canais de comunicação, com a mensagem espírita aqui divulgada. Lembramos ainda que se tiverem alguma dúvida a respeito das exposições feitas aqui nos nossos canais, que por favor se sintam à vontade para nos perguntar através das mensagens que possam enviar nos nossos canais de comunicação. Hoje nós iremos abordar o tema Aprendendo a Construir a Cura à Luz do Espiritismo. Querendo lembrar que esse tema foi apresentado no Centro Espírita Caminhando para Jesus. Portanto, as imagens que os irmãos estão vendo são frutos desta apresentação. Muita paz para todos e bons estudos. Antes, porém, gostaríamos de pedir aos irmãos para podermos repetir algumas palavras do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Nos diz o texto, lá no item 11, estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, e se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Que os fariseus, notando-o, disseram aos discípulos, por que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, nos versículos de 10 a 12. E no item 12, Kardec nos traz dizendo que Jesus se dirigia principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolação, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Com isso, deixamos estas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa reflexão inicial. Tendo isso dito, damos início à temática da noite de hoje. Pensamento alto, agradecendo a oportunidade de todos nós, rogando a presença da espiritualidade amiga que conduz os trabalhos da casa, para que tenhamos condições de harmonizar o mundo celestial, para recebermos as bênçãos, os frutos benfazejos que possam nos ajudar na participação, no entendimento dos trabalhos da noite de hoje, que nosso irmão Silvio Figueiredo vai nos trazer. Rogamos também pela paz do mundo, pela nossa paz interior. Tanto buscamos que tenhamos sempre a coragem e a perseverança de continuar nesse combate interior na nossa evolução. Em prece, eu passo a palavra ao nosso irmão Silvio Figueiredo para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. É muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui na nossa casa, caminhando para Jesus. O nosso tema da noite de hoje é Aprendendo a Construir a Cura à Luz do Espiritismo, que é um tema que nós já abordamos inicialmente, bem no iniciozinho do mês. E hoje nós vamos dar continuidade.
Lembramos aos irmãos que não tiveram a oportunidade de estarem aqui assistindo essa primeira parte, que poderão encontrar essa palestra no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. É só digitar no YouTube Encontrando o Espiritismo com Silvio Figueroa, que facilmente vocês encontram o canal. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir e para que nós possamos dar uma noção, pelo menos inicial, daquilo que abordamos, vamos repetir alguns pontos bem rápido para que os irmãos possam se situar melhor. Inicialmente, nós definimos o que viria a ser a saúde. E, para tanto, nós fomos buscar na Organização Mundial da Saúde a definição que diz que saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. E aqui nós observamos, desde já, que já é o homem buscando transcender a sua realidade material, porque inicialmente a humanidade buscava as respostas para seus males, todos eles sempre no corpo físico, pelo menos os pertinentes a isso. Nós buscamos também a definição de doenças que encontramos na obra Ciência Espírita, do autor Herculano Pires, que definiu doença como sendo os desajustes que nós encontramos, ou processamos, ou realizamos, ou enfrentamos diante da nossa posição existencial. Ou seja, na concepção espírita, doenças nada mais são do que processos existenciais que nós desenvolvemos na medida que nós evoluímos, na medida que nós próprios desenvolvemos, ou seja, na condição e no transcorrer natural da vida. E, portanto, podemos encarar como sendo uma coisa natural. E esses desajustes, segundo Herculano Pires, decorrem da liberdade que dispomos em face das exigências evolutivas. Ou seja, o próprio processo de evolução humano exige de nós uma condição tal que forçosamente nos leva a uma condição que, dependendo da nossa condição de ação, das nossas respostas, das nossas iniciativas, do nosso livre-arbítrio, elas acontecem de uma forma natural. Ou seja, a própria medicina já diz que não existem doenças, existem doentes. Ou seja, duas pessoas diferentes, para o mesmo processo patológico, têm reações diferentes. Isso vem corroborar com aquilo que a obra de Herculano Pires nos diz, que o processo da doença nada mais é uma condição de reação humana ao processo existencial. No nosso caso, a nossa própria evolução. E a dor? Nós vimos que a dor nada mais é do que, como a angústia, como as inibições, são como campainhas de alarme, prevenindo-nos de abusos e descuidos. Ou seja, a dor, aquilo que muita gente entende como uma causa, muitas das vezes, como um motivo do sofrimento, é, segundo a definição da própria ciência espírita, uma consequência, como Herculano Pires nos diz, como uma sineta, como uma campainha, nos avisando que tem alguma coisa errada. Pedimos aos irmãos que, querendo se aprofundar nessa questão da dor, poderão encontrar mais informações na primeira parte da nossa apresentação. E a cura pode ser entendida com os reajustes desses desequilíbrios. Quando estamos procurando a cura, estamos procurando, muitas das vezes sem perceber, uma condição que necessariamente, para ser atingida, precisa ser processada através de um reequilíbrio. Por isso, muitos de nós não logram êxito na sua busca da sua melhoria, porque muitos de nós estão procurando a solução de um efeito e não da causa. Por exemplo, como é o caso da própria dor. A dor, como já dissemos, é um processo consequente de uma realidade existencial que vem nos avisar e que muitos de nós encaram como sendo uma causa, e não é. A dor, como a febre, por exemplo, é uma sinalização que algo no nosso organismo ou na nossa vida
está errado e que precisa ser tratada. Naturalmente, precisamos tratar do corpo físico, porque esse é consequência do espírito. Mas, como vamos ver mais adiante, para alcançarmos a verdadeira cura, a verdadeira condição do reequilíbrio, temos que necessariamente buscar a origem, ou seja, o tratamento espiritual. E nós lembramos as palavras de Jesus que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 4, onde Jesus nos disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus não poderia, naquela época, nos falar de causa e de efeito. Certamente, nós não entenderíamos. Aos dias de hoje, ainda temos dificuldade em aceitar essa realidade. Certamente, Jesus, com a sua condição pedagógica esclarecedora, utilizou-se de uma figura de imagem, como tantas outras, para nos ensinar, para nos orientar que, de alguma sorte, nós atingiríamos o reequilíbrio. Muito bem. E nós traçamos alguns objetivos para o tratamento dessa temática, porque sabemos que esse assunto é extremamente profundo, amplo e muitas das vezes complexo. E para que nós pudéssemos circunscrever a questão do nosso entendimento, definimos alguns objetivos que, já com a primeira parte, podemos defini-los ou atingi-los em grande parte. Foram eles. Nós trouxemos o registro histórico. Qual registro histórico foi? O que Jesus pregava e curava. Ou seja, Jesus, quando nos curou, ele antes trazia uma pregação. Ou seja, Jesus tinha um objetivo que não era simplesmente curar o corpo físico. Como dissemos, essa questão da doença física é um efeito da alma, ou um efeito do espírito, como queiram. Nós trouxemos uma reflexão moral, onde nos diz a doutrina espírita que todo desequilíbrio orgânico promana da mente, ou seja, aquilo que necessariamente apresentamos como alguma patologia, com algum efeito de deficiência ou de malefício, ela necessariamente provém antes de uma condição mental. Como a própria definição da doutrina nos diz, que a realidade material é uma consequência do mundo espiritual. Assim o é também no nosso organismo. E por organismo não podemos entender apenas o corpo físico. Kardec já define isso muito claramente, que o organismo, à luz da doutrina espírita, é um conjunto de 3 situações, ou 3 coisas, como queiram. O corpo físico, o perispírito e o espírito. Então, portanto, quando nós nos referimos ao organismo, estamos necessariamente se referindo a esse conjunto, e não necessariamente só e apenas só ao corpo físico. Nós trouxemos um ensinamento de ordem prática, qual seja, Jesus foi o mensageiro da cura. E talvez alguém diga, mas se isso é um registro histórico e não um registro de ordem prática, e nós dissemos que até pode ser um registro histórico, mas quem tem fé, quem acredita, quem já foi curado de algum mal, quem já foi feito um tratamento ou uma cirurgia espiritual com fé em Jesus, sabe e conhece aquilo que nós estamos dizendo. Jesus é o elemento, é o mensageiro da cura, porque todos os espíritos que realizam e trabalham nas casas espíritas, trabalham todos eles em nome de Jesus. É pretenso aquele que, porventura, tenha a condição de dizer que cura. Até o médium de cura que tem essa aptidão, que existe, nós sabemos disso, depende necessariamente da ajuda e da interveniência dos espíritos, que por sua vez necessariamente atuam em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos poderão encontrar maiores informações sobre essas questões na obra Médiuns, psicografia de João Nunes Maia, ditado pelo espírito Miramês. Ok? É um livro fácil,
que poderão encontrar inclusive na internet em PDF de forma gratuita. Como objetivo, nós trouxemos também orientações para as práticas da cura, e talvez alguém se surpreenda. Mas como assim, Silvio? Orientações da prática da cura. Quando Jesus ensinava elevados preceitos, ou seja, ele pregava e curava, como bem disse Mateus, Jesus estava preparando, como nós estamos nos preparando nesse momento, para receber, para vibrar numa condição superior existencial. Ou seja, a equipe espiritual protetora, os médicos espirituais, os orientadores espirituais, aqueles que verdadeiramente podem e que vão nos ajudar, desde que nos encontrem, que encontrem em nós as condições propícias, esses já têm condição de realizar a tarefa. Mas se nós não estivermos prontos, vibrando na condição vibratória necessária, da sintonia, de alcançar essas vibrações, as luzes enviadas a nós, pouco ou nada conseguirão fazer por nós mesmos. Ou seja, nós precisamos estar abertos, precisamos estar preparados para receber a orientação. É mais ou menos como você vai para um curso. Quando você vai para um curso, você vai preparado para aprender. Ou seja, você foca a sua mente naquele processo em que vai se dedicar. O tratamento espiritual, guardando as devidas proporções, não é diferente. Se nós quisermos ser realmente tratados, porque a simples frequência à casa espírita ou a qualquer templo religioso, nós afirmamos sem medo de errar, de nada adianta. Podemos passar o resto das nossas vidas vindo quarta, sexta, sábado, domingo, segunda, todos os dias na casa espírita. Podemos tomar passe todos os dias. Podemos passar na sala de cirurgia todas as noites. Se nós não estivermos preparados, se a nossa condição vibratória interior não colaborar, se nós não estivermos abertos para receber a ajuda salutar, nada ou pouco poderá servir ou ser útil para nós. E era isso que Jesus buscava, nos ensinando elevados preceitos. E é isso que nós dissemos aos irmãos e irmãs nesse momento. Se nós quisermos, de fato, sermos curados, e como já disse, pode ser uma simples dor de cabeça, como já vi gente entrando aqui, reclamando, não aguento mais tanta dor. E era a coisa mais simples do mundo, só que ela não se ajudava. Pode ser um câncer, sem medo de errar. Já vi muita gente desenganado pela medicina, com câncer generalizado. Pasmem, câncer generalizado. Com 30 dias de vida, há mais de 10 anos já atua como médium, trabalhando e servindo em nome da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para tanto ele teve que se abrir seu coração, abrir sua alma e se preparar para tanto. Isso existe, está por aí, é só pesquisar. Não tem nada de novo nem de extraordinário. Como objetivo, nós traçamos também que esclarecimentos sobre as realizações de Jesus era necessário para podermos entender a questão da cura. E nós vimos que todos, e assim está registrado por Mateus, foram curados por eles. E ainda mais, que Miramês nos esclarece que fluidos curativos contornavam a sua personalidade como falanges de espíritos puros. Ou seja, Jesus era acompanhado por uma verdadeira falange de espíritos superiores, como bem diz Miramês, apenas aguardando uma palavra, uma ordem de Jesus, que era levanta-te e anda, por exemplo, para que pudessem processar a atuação da distribuição, da aplicação dos fluidos curativos, como se fosse, como bem diz Miramês, a vontade do próprio Deus. E assim o era, porque Jesus era o mensageiro, ou foi, ou é ainda para nós, embora não esteja mais encarnado entre nós, mas nunca tão presente nas nossas vidas. Nós é que não nos apercebemos disso ainda, mas aos pouquinhos vamos conseguir se conscientizar desde que queiramos. Está junto de nós, a nos inspirar, a nos orientar. E essa falange de espíritos acompanhavam Jesus para realizar, para processar a vontade
e a orientação do Senhor. E o objetivo maior de Jesus, qual que era? Precisamos conhecer. Era curar ou era pregar? O que vocês acham? Jesus não veio para curar o corpo, ele veio para curar a alma. E o objetivo maior de Jesus era a pregação. Porque sem a pregação, sem a condição vibratória necessária que precisamos atingir, nenhuma cura será processada. Nenhuma cura será alcançada. Ninguém poderá se curar ou se tratar. Sem antes se tratar interiormente. Nós trouxemos também como objetivo um alerta para a nossa busca individual. Ou seja, o reparo depende fortemente da reforma das ideias. E talvez alguém pergunte, mas Silvio, eu tenho que deixar de ser o que eu sou? Não. Muito pelo contrário. Agora, nós precisamos sermos pessoas melhores. Ninguém vai deixar de ser o que é. Mesmo que tente, não consegue. Mas melhorar a si próprio, esse é o nosso objetivo. Querendo ou não, sabendo disso ou não, cedo ou tarde. Porque esse é o nosso destino. Evoluir sempre. Então, esse é um alerta que nós precisamos ter em mente, se nós quisermos efetivamente entender e atingir a nossa cura. Trouxemos também como objetivo sugerir aprofundamento do tema. E isso nós começamos a ver e vamos continuar hoje, quando vimos que a falange de espírito introjetava nos organismos magnetismo puro, emanados dos seus laboratórios mentais, ajudados e dirigidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso vamos passar a ver, ou passar a aprofundar um pouco mais, o aprofundamento desse tema. Antes, ressaltando sempre que o objetivo maior de Jesus foi e sempre será a pregação. Pois sem o devido aprendizado, sem o devido despertar da consciência, nós ficaremos parados no mesmo lugar e na mesma situação de vida. Ninguém retrocede, mas a gente pode ficar literalmente estacionado. Essa é a questão que muitas das vezes dificulta o nosso desenvolver, o nosso avançar na vida espiritual. Muitas das vezes nos encontramos numa situação de vida relativamente cômoda. E muitos de nós diz, não, tá bom demais. Deixa do jeito que está. Time que está ganhando, não se mexe. Aí vem a primeira perda, vem a segunda, vem o terceiro obstáculo sem se conseguir transpor. Vem a falência, aí é que se cai a ficha para entender e para aceitar, sobretudo, que precisa mudar. Então, nós lembramos que Jesus, antes do toque nos doentes, ele anunciava a boa nova. O toque era uma terapêutica comum, usado pelo Mestre. Coisa que não utilizamos nos dias de hoje, porque o Senhor Jesus, quando nos tocava, tinha um objetivo. Pela sua evolução, pela sua condição crística, ele sabia e podia o que fazia. Nós, infelizmente, nem todos nós estamos em condição de realizar tal terapêutica. Por isso, em muitas casas espíritas, o toque terapêutico é abolido. E como se realizavam, ou como se realizam as curas? Para isso, nós vamos buscar lá no livro A Gênese, no capítulo 14, onde Kardec nos diz: a cura se opera mediante a substituição de uma molécula doente por uma molécula sadia. E certamente estão perguntando, mas como é que se processa isso? Porque a medicina não sabe fazer isso. No máximo ele faz um transplante de um órgão, mas molécula, essa não. E continua Kardec nos dizendo: o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que, quanto maior for, mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Muito bem, Silvio, mas como é que faz para introduzir essa condição fluídica pura
Como é que se processa isso? Como é que podemos alcançar? Aí nós voltamos um pouquinho à nossa fala. A necessidade que Jesus tinha e pregou de fazer a pregação antes do processo da cura. Porque os espíritos superiores estão aqui, não tenho dúvida. Se não diretamente através dos mensageiros de luz. Porque muitos deles não atingiriam, devido à sua condição elevada, a condição vibratória existencial em nós. Há espíritos na espiritualidade que, como aqui, no nosso plano existencial material, servem de médiuns, há espíritos que servem de médiuns a outros espíritos superiores, que trazem essa energia. E esses espíritos estão a todo momento, desde que nós busquemos, a nos transmitir essas energias salutares. E quanto maior for a condição da pureza desses espíritos, maior será a condição da cura. Muito bem, Silvio, o que é que a gente faz? Por que é que esses espíritos ainda não me curou? Talvez alguém esteja perguntando. Aí nós perguntamos, o que é que nós estamos fazendo para vibrar na sintonia desses espíritos? Porque eles só vão nos atingir, nos procurar, nos ajudar, se nós o buscarmos. Mas não simplesmente vindo ao centro. Vir ao centro é apenas um encontro onde nós, propositadamente, nos encontramos para vibrar numa sintonia. Só que muitas das vezes a gente chega aqui e nem a prece inicial faz direito. Silvio, você está sendo injusto. Não, não estou sendo injusto, não. Quantas vezes a gente já teve a oportunidade de chegar aqui e fazer uma prece inicial e os irmãos estarem no celular? Não, se fosse só a prece, seria muito bom. Nós já tivemos recentemente a oportunidade, e é uma pena que ele não esteja aqui, porque nós diríamos da mesma forma, do irmão estar no celular do início, da prece inicial até a prece... Não, nem na prece final ele parou. O irmão certamente veio aqui buscar uma ajuda. É uma pessoa que já frequenta o centro há anos. Mas, lamentavelmente, ou por descuido, ou por necessidade, não importa, a sintonia dele estava distante do objetivo dele, voltado para outra situação. Nossos pensamentos voam, viajam para bem distante, enquanto a espiritualidade está aqui, buscando em nós a condição propícia para ajudar a cada um. Por favor. Em relação a retroceder, evoluir, eu conheço pessoas, eu vou citar um exemplo que era professor, trabalhava, tinha uma vida equilibrada e hoje é um populista. Do meu ponto de vista, ele retrocedeu. Talvez eu não saiba a diferença desse sentido. Essa questão do evoluir, para nós, ela é muito relativa ainda. Nós ainda não compreendemos a real condição do evoluir. Muitas das vezes, o irmão está sofrendo um processo de dor que, aos nossos olhos, ele está processando uma condição de involução. Mas até a essa condição de involução, para a alma, para o ser imortal, para o ser eterno, é um processo de aprendizado que cedo ou tarde, não sei se nessa vida ou na próxima, porque nós estamos contando condições existenciais, vidas, encarnações. E a espiritualidade superior não conta assim, não vê assim. A espiritualidade tem uma visão transcendental da realidade, que vai muito além daquilo que a gente possa imaginar. Esse ser, mesmo no processo de dor, mesmo no processo de reajuste ou de erro, mesmo no erro ele está aprendendo. Nós evoluímos basicamente em duas vertentes. Na vertente moral e na vertente intelectual. Via de regra, a gente evolui mais e, em primeiro lugar, no aspecto intelectual. Depois é que vem a condição evolutiva no aspecto moral. Inclusive, ele é espírita. Ele frequenta a federação. Hoje eu fiz a lição do filho. Para a federação, aí depois que volta, aí... Note bem, minha irmã, nós espíritas, estamos espíritas, mas muitos de nós, a grande maioria de nós, ainda não entendeu
o que é Espiritismo. Espiritismo é nada mais, nada menos do que o processo redivivo, ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o cristianismo redivivo. E quando Jesus pregava e curava, pouca gente entende isso. Que antes do tratamento ele precisa aprender. E muitos de nós estamos ainda na casa espírita, movidos pelo fenômeno, em busca da cura. E é essa busca da cura que Jesus se utilizava para tratar a alma. Ele tratava o corpo físico, mas antes ele tratava a alma. E por isso que muitos de nós ainda continuamos doentes do corpo. Porque ainda não entendemos que nós precisamos não de um antitérmico que vai diminuir a febre ou aliviar a dor, mas buscar a causa. Por isso a necessidade da reforma interior. Não é mudar, deixar de ser o que é se tornar uma pessoa melhor. E poucos entendem isso. Estamos vivendo ainda, repetidas vezes, as mesmas situações, querendo encontrar uma realidade nova. Como você pode encontrar uma situação nova ou construir uma situação nova para a sua vida fazendo e repetindo as mesmas coisas? Você tem que mudar de alguma sorte. Você tem que fazer diferente. Senão, nós vamos continuar patinando. Por isso que nas nossas vidas as coisas se repetem. E nós não nos entendemos. Não, porque eu não sou merecedor. Não é bem assim. Tem atitude diferente, não tem resultado diferente. Não busca aprender, não tem humildade o suficiente de querer se tornar diferente. Essa é uma realidade. Então o irmão, certamente, ainda está patinando, como muitos de nós, se deixando levar ainda pelo vício da bebida, mas ele, num processo lento e curto, está realizando seu processo de aprendizado. Cedo ou tarde ele vai despertar. Não sei se nessa vida. Nós vamos lamentar muito, porque estamos desperdiçando. O irmão estará desperdiçando uma grande oportunidade, mas ele terá outra. E essa é a visão da espiritualidade superior. A evolução é algo que transcende em muito mais daquilo que a gente possa imaginar. Ok? Muito bem. Continuando com Kardec. Kardec diz que depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Pois não, meu irmão? Meu irmão, quer dizer que, nesse caso, tem pessoas que não encontram a cura ainda nessa vida. Vai ter que esperar 2, 3 reencarnações para poder se curar realmente. Cada caso é um caso. Não podemos responder como uma regra geral. Se a pessoa, nessa vida, ela pode até ter programado para passar algumas existências com uma realidade de dor, mas se ela nessa vida se dedica à caridade, se dedica ao esclarecimento, procura servir, procura ser útil, tudo que ele faz é em detrimento do próximo, ele recebe como uma prorrogação. O jogo de futebol não tem uma prorrogação, porque você passou um determinado tempo parado para continuar. Nós temos, muitas das vezes, as nossas vidas prorrogadas. Depende do que cada um venha a fazer. Depende do que cada um faz. E muitos de nós, cá para nós, de coração, estou lhe falando isso muito sinceramente, dentro da tarefa espírita, estamos tendo uma oportunidade a mais nas nossas vidas. Não é porque ficou bonzinho, não. É como uma oportunidade de evolução, de aprendizado, de melhoramento, de ser útil. Então, essa questão de você realizar o seu resgate em uma vida, ou em 2 vidas, ou em 3 vidas, ou seja lá em quantas vidas forem, vai depender exclusivamente da iniciativa de cada um. O importante é que nós não queiramos ser bonzinhos da noite para o dia, mas fazer o bem, praticar a caridade no máximo que lhe for possível, inclusive em pensamento, porque tudo promana do pensamento. Você pode até querer fazer mais, mas você tem suas limitações. Mas aqueles que verdadeiramente nos conhecem sabem as nossas limitações. Limitações essas que muitas das vezes, a grande maioria de nós não conhece. Mas eles sabem quais são os nossos limites, quais são as nossas intenções.
Quais são os nossos propósitos? E muitos de nós estamos tendo grandes oportunidades. Oportunidade de sermos úteis, oportunidade de aprender, oportunidade de servir. E muitas das vezes estamos desperdiçando essas oportunidades, como seguramente é do caso dos nossos irmãos que se dedicam à bebida. Ainda não entenderam. Nós, na Casa Espírita, está assim, ó. Não é essa não, são as várias que eu conheço, por várias que eu já passei por algumas, não só de Pernambuco, de outros estados. A figura é muito semelhante, é impressionante. Eu devo ter hoje, sem exagero e sem pretensão, qualquer coisa em torno de 13 mil, 15 mil seguidores nas redes sociais, só voltado para o segmento espírita. Meu único objetivo nas redes sociais não é outro. É impressionante. As situações se repetem. As problemáticas são muito semelhantes. A grande maioria, e na pandemia, quando os centros estavam fechados, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas do norte, com pessoas do sul, com pessoas do interior, que viviam exatamente a situação muito semelhante. Consegui ajudar alguns, não consegui ajudar todos porque eu dependia deles também. Né? Eles precisam processar. E a medicação, no frigir dos ovos, que a gente receitava para todos, era o Evangelho. Nem todos queriam. Alguns até começavam, melhoravam, paravam. É impressionante, por telefone, sem nunca ter visto a pessoa. Só conversando e orientando. Minha irmã, faça o Evangelho, leia o Evangelho 2 vezes por dia. Mude seu pensamento, mude suas atitudes, faça. As pessoas me ligavam com 1 semana, 2 semanas depois, eu me passava uma mensagem informando a sua melhoria pessoal e aquilo me deixava extremamente gratificado, porque esse era o nosso propósito. Não era outro, nunca foi outro. Mas em seguida as situações voltavam. Por quê? Porque as pessoas queriam a melhoria da dor e o alívio da dor, não queriam se curar. Porque curar exigia de cada um a condição da mudança de propósito, de atitude, de se tornar uma pessoa melhor. Não para os outros, mas para ela mesma. Porque o bem que a gente faz aos outros, necessariamente esse bem volta para nós. Ok? Alguém mais quer falar? Muito bem, vamos continuar com André Luiz. Nos domínios da mediunidade, nós trouxemos um diálogo entre Hilário e Aulus, que está nessa obra de psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde André Luiz nos informou, ou nos trouxe o seguinte diálogo. Perguntou Hilário a Aulus, por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? Ou seja, é Hilário, um colega de André Luiz, que na espiritualidade, recebendo uma aula, perguntou por que é que as energias ou os fluidos necessariamente circulavam primeiramente na cabeça do médium. E respondeu Aulus. Ainda aqui, disse Aulus, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação dos princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Ou seja, é André Luiz nos trazendo um diálogo realizado na espiritualidade, onde os espíritos estavam aprendendo a respeito da condição mediúnica e do trabalho mediúnico com os médiuns encarnados, informando tudo aquilo que, de certa forma, nós vimos aqui. Tudo promana da mente. As energias passam pelos nossos pensamentos. É a condição mental que precisa ser trabalhada, que precisa ser estudada. Mas, Silvio, é uma coisa muito complicada. Evoluir dá trabalho. E é por isso que a gente está aqui. Não estamos aqui a passeio. O problema é que a gente está acostumado com a zona de conforto. Nós estamos, muitas das vezes, habituados à calmaria. Mas, como diz bem o ditado, mares tranquilos não fazem bons marinheiros. É na tormenta
que o marinheiro aprende a navegar. Lembremos disso quando estivermos diante das nossas dificuldades. Confiemos em Deus, oremos, busquemos a ajuda espiritual, mas façamos a nossa parte. Não esperemos que os Espíritos façam a nossa. Eles nos ajudarão na medida que nós nos ajudarmos. Essa é a grande questão. Essa é a grande condição da cura. Porque a misericórdia divina existe e é para todos, sem exceção. Deus não quer o sofrimento de nenhum dos seus filhos. E o sofrimento, muito distante daquilo que a gente imagina ser uma condição ruim, é, na verdade, na grande maioria das vezes, a condição do remédio que precisamos tomar. Aquele remédio amargo, mas que cura. Porque nós não queremos despertar só tomando água com açúcar. Nós estamos acomodados, muitas das vezes, só em tomar água com açúcar. E nós precisamos, na grande maioria das vezes, do remédio amargo que nos faz despertar. E continua as informações da espiritualidade nos dizendo: os espíritos superiores utilizam-se dos fluidos dos médiuns, da natureza em conjunto com os seus, produzindo assim curas, segundo os ditames da lei de causa e efeito. Então observem, traduzindo isso, os espíritos superiores utilizam-se dos fluidos dos médiuns. Nenhum médium trabalha sozinho. Na nossa condição existencial não tem esse, mesmo aquele curador que tem a condição de tocar e curar, ele precisa da participação dos fluidos da natureza e dos fluidos da espiritualidade. Porque a lei de causa e efeito não é para alguns, é para todos. Para que alguém se cure de verdade, porque a cura verdadeira não acontece só no corpo físico. Ela é maior, ela transcende a nossa condição de percepção e entendimento físico. Ela só acontecerá na medida que a lei de causa e efeito aconteça, ou seja, na condição do merecimento. E lá na Gênesis, no capítulo 14, Kardec nos traz: o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte do seu envoltório fluídico. Ou seja, os espíritos encarnados ou desencarnados. Quem são os espíritos desencarnados? Somos nós, os médiuns. É o agente que introduz, que transmite, que proporciona a condição de transmitir ao outro a condição do fluido positivo, salutar, para afastar, retirar aquilo que nós dissemos, ou que repetimos, trazido por Kardec. Retirando a molécula doente para colocar uma molécula sã. É através desses fluidos. Mas nós só alcançaremos, nós só receberemos, nós só seremos dignos dessa condição de sintonia fluídica se nós fizermos por onde? Se nós fizermos a nossa parte. Porque o corpo físico, é fundamental lembrar, esse, cedo ou tarde, vai se deteriorar. Todos nós vamos perder a vestimenta carnal. E por que curar algo que vai se deteriorar? Muito claro. Porque nós precisamos dele para quê? Para exercitar o aprendizado que necessitamos realizar no processo de evolução. Lamentavelmente, muitos de nós não podemos, muitas das vezes, se isentar dessa realidade. Estamos na nossa zona de conforto, na calmaria, esperando o título de grande marinheiro. E isso não acontecerá na calmaria. Lá em André Luiz, ainda nos domínios da mediunidade, no capítulo 28, André Luiz nos traz o ectoplasma. Todos sabem o que é ectoplasma? É um fluido energético, fluido vital que todos nós produzimos, uns mais, outros menos. Utilizados nas materializações, nas cirurgias espirituais e nos processos de curas intensos, é formado de 3 tipos de fluidos: forças superiores do plano espiritual, dos encarnados e dos de natureza terrestres, minerais e vegetais. Então observem que o médium curador, ele não faz nada sozinho.
Pelo contrário, ele precisa, sobretudo, do conhecimento. Principalmente e fundamentalmente da sintonia com os orientadores espirituais, porque são esses os verdadeiros realizadores da tarefa mediúnica, para poder manipular, utilizar-se dos fluidos que estão na natureza, dos fluidos que advêm da espiritualidade superior, e os seus próprios. E nós temos essa condição. E nós que estamos recebendo, estamos vibrando nessa condição diferenciada desses fluidos para receber, porque muitas das vezes esses fluidos chegam a nós e nós os dispersamos. Porque a gente chega na casa espírita, faz a prece inicial, até participa, aprende alguma lição, estuda, faz o tratamento, mas quando chega na rua, quando chega no trabalho, vibra numa sintonia que o produziu aquela condição de doença, a condição negativa. Então, por isso a necessidade da mudança interior. Você precisa vibrar, não é só no centro espírita, não. O centro espírita vai lhe dar a informação, o conhecimento para você se tratar. Você será o seu grande médico. A doença é o grande remédio dos males. Nós é que não entendemos isso. Porque as doenças nada mais são, como diz Herculano Pires, a sineta que toca, que nos desperta para que algo esteja errado. Por isso que muitos se curam do câncer. E outros, nem da dor de cabeça, conseguem se livrar. Ok? E continua as informações da espiritualidade. Daí, então, se deduz que são 4 as condições das quais depende o êxito da cura. O poder curativo do fluido magnético do médium, a vontade da doação de sua força, a influência dos espíritos para dirigir e aumentar a força do homem e suas intenções, méritos e fé daquele que deseja se curar. Percebem que não é a coisa automática, que não é uma coisa que se processa assim. Eu vou ali tomar uns passes, vou passar na mesa, vou frequentar o centro, vou 3 quarta, 3 sexta, 3 sábado e vou processar o meu tratamento espiritual. Não. Basicamente, se você não tiver fé, e para ter fé você precisa entender, você precisa conhecer, você precisa saber naquilo que você acredita para poder ter de verdade. A doutrina dos Espíritos nos ensina isso. Uma fé que seja verdadeiramente sólida. Você precisa entender o que você está vivenciando para que a condição mediúnica seja sintonizada com você através dos médiuns. E esse médium, por sua vez, tem que estar em sintonia. Observem a responsabilidade que o médium tem. Ele não está ali pura e simplesmente para receber espírito e transmitir os fluidos benéficos ou ajuda, não. Ele tem a obrigação, ou podemos dizer, ele tem no mínimo a necessidade de vibrar na sintonia da espiritualidade. Do contrário, a espiritualidade não vai conseguir processar. Por isso muitos médiuns falam, por isso muitas casas espíritas fecham, porque começam numa tarefa e durante algum tempo conseguem processar e realizar grandes trabalhos sociais, grandes trabalhos de cura, mas mais na frente, ao passar do tempo, os objetivos da direção, os objetivos dos trabalhadores entram na zona de conforto e ficam naquela situação. Para que mudar? Se está dando certo. Aí vai todo mundo se acomodando. Estudar evangelho? Não, evangelho é livro de cabeceira. Não precisamos estudar. Precisamos sim, todos os dias. Por isso que toda reunião espírita precisa, toda tarefa espírita tem que começar com a prece, para buscar a sintonia dos protetores, porque a tarefa espírita, para nós, é uma consequência. Não somos nós que realizamos. O próprio nome da tarefa já sugere o seu dono, o seu realizador, que é o Espiritismo, que são os espíritos. A tarefa espírita para nós é uma oportunidade. Isso que nós estamos fazendo aqui, não somos nós, não somos dono de nada. Tudo que estamos dizendo aqui, nós vimos, nós aprendemos, nós buscamos nos livros, nos anos de vida.
E vez por outra a gente tropeça, se escorrega e se esquece. Faz parte da nossa condição evolutiva ainda o erro. Mas o erro existe em nós para que nós possamos processar o aprendizado. Cabe a cada um de nós buscar a condição didática do erro e se corrigir e se melhorar. Irmãos, esse assunto é extremamente interessante. Infelizmente, o tempo não nos permite expor tudo aquilo que nós trouxemos. Mas os irmãos poderão encontrar com segurança nos sites que nós nos referimos anteriormente a primeira parte. E dentro de mais alguns dias, essa exposição que nós fizemos, é só entrar no canal Encontrando o Espiritismo do YouTube, que encontrarão facilmente essa palestra e outras que nós já expomos aqui. Gratos pela atenção e muita paz para todos. Devolvemos a palavra ao irmão Luiz, que está diante dos trabalhos, para que possa dar os mesmos por finalizados. Bom, meus irmãos, concluída essa primeira parte, aprendemos, sigamos esse exemplo da reforma íntima, para que sejamos receptivos para o tratamento a que nos propomos. Procuremos nos vincular em ter um foco que somos espíritos e estamos em um corpo. As dores do corpo são reflexos das mazelas da alma. Então, se não curamos, como disse nosso irmão, a causa, não adianta dar o remédio de febre se a infecção não foi liberada, o germe. E esse germe nocivo à nossa saúde está em nós. Nós é que temos que buscar essa melhora. E seremos ajudados, não tenho dúvida. E assim, eu pediria ao nosso irmão Silvio para fazer a encerramento. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao alto, procurar sentir junto de cada um de nós, porque Ele está, não duvidem disso. A doce figura, a doce presença do meigo Rabi da Galileia, que está a nos inspirar e a nos orientar nesse momento, no processo de vida que tanto necessitamos realizar. Torcendo por cada um de nós, trazendo as bênçãos das suas luzes, as luzes do seu amor, o esclarecimento das suas verdades. E por isso, Senhor Jesus, te damos graças. Graças te damos, Senhor Divino, por nos ajudar, por nos inspirar, por nos proporcionar a possibilidade de nos recuperarmos, de corrigir o homem velho que todos nós somos, de nos dar a oportunidade e a ajuda benfazeja através dos teus mensageiros de amor, para que assim possamos nos tornarmos dignos do verdadeiro aprendizado do teu amor. E assim, mestre amado, mais uma vez, te agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento, Senhor, para em teu nome finalizarmos os nossos trabalhos, a nossa primeira parte da noite de hoje. Muita paz para todos.